E aí, tudo certo? Com certeza, em algum jornal ou na internet já apareceram os nomes Mercosul, União Europeia, mas, afinal, o que isso realmente significa? Bom, hoje a gente vai descobrir como os países formam verdadeiros super times para ficarem mais fortes no cenário mundial. Então, vamos lá entender o que são os blocos econômicos. Imagina só o mundo como se fosse um grande jogo, sabe? E se, em vez de cada país jogar sozinho, eles resolvessem formar equipes para se ajudar e, claro, se tornarem mais poderosos? Parece uma ótima estratégia, não é mesmo? Pois é exatamente essa a ideia por trás dos blocos econômicos. Então, definindo de um jeito bem simples, o que é um bloco econômico? Pensa que é como um clube de países. Eles se juntam, criam regras em comum para ajudar todo mundo do grupo a vender mais, comprar mais e, com isso, melhorar a vida da população. É o puro espírito de equipe, só que em escala global. Certo, então os países formam times. Mas qual é a missão desses times? O que eles querem alcançar jogando juntos? Vamos ver agora. A missão número 1 é super clara: facilitar o comércio. O grande objetivo é fazer com que os produtos possam circular entre os países do time de um jeito muito mais simples, quase como se tivessem um passe livre, sabe? Sem um monte de taxas e burocracia para atrapalhar. Para a gente visualizar a diferença, olha só. Um mundo sem blocos é como uma estrada cheia de pedágios e semáforos quebrados. Tudo é lento, complicado e caro. Agora, um mundo com blocos, aí a história é outra. É como uma super rodovia, livre, sem obstáculos. As barreiras diminuem, as regras ficam mais simples e o comércio flui muito melhor entre os membros da equipe. Agora que a gente já entendeu a missão, que tal conhecer alguns dos jogadores mais famosos desse game global? Existem vários times espalhados pelo mundo e vamos dar uma olhada em alguns dos mais importantes. Começando aqui bem perto de casa, com o nosso time da vizinhança, o Mercosul. Ele é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e o objetivo é fortalecer a nossa região. Na prática, isso quer dizer, por exemplo, que um produto brasileiro chega mais fácil e com menos impostos lá na Argentina, e o mesmo acontece com os produtos deles por aqui. Agora vamos cruzar o oceano e ir para a Europa, conhecer a União Europeia. E quando a gente fala da UE, estamos falando de um verdadeiro gigante. Em termos de economia, é simplesmente o maior e mais poderoso bloco do planeta. A história da União Europeia é bem interessante. Ela nasceu depois da Segunda Guerra Mundial com um objetivo muito nobre: unir os países para garantir a paz. O que começou com os acordos de economia evoluiu tanto, mas tanto, que hoje muitos países lá até usam a mesma moeda, o euro. Ok, agora vamos dar uma olhada num grupo que joga de um jeito um pouco diferente. Ele não é um bloco econômico tradicional, como os outros, mas a sua importância no cenário mundial é gigantesca. Estou falando dos BRICS. O nome BRICS é o que a gente chama de acrônimo, ou seja, cada letra é a inicial de um país membro, em inglês. Então temos B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, que é a África do Sul. Juntos, eles formam esse grupo de grandes economias emergentes. Mas qual é a missão dos BRICS? Diferente do Mercosul, o objetivo principal aqui não é criar uma área de livre comércio. A ideia é cooperar em várias frentes: tecnologia, finanças, ciência, para que todos se fortaleçam e juntos tenham uma voz mais forte nas decisões mundiais. E um exemplo perfeito dessa cooperação é a criação de um banco próprio do grupo. A lógica é bem simples: ter uma reserva de dinheiro para ajudar qualquer um dos 5 países se por acaso eles enfrentarem uma crise econômica. É a prova de que é um time que se apoia, principalmente nos momentos difíceis. Ufa! Foi bastante informação, né? Mas calma, vamos fazer aquele resumo rapidinho para ter certeza de que os pontos mais importantes ficaram bem claros para todo mundo. Então, resumindo a partida de hoje, a gente viu que blocos econômicos são como times que os países formam para facilitar o comércio, derrubando barreiras. Conhecemos o nosso time aqui do lado, o Mercosul, o campeão mundial em tamanho, a União Europeia, e a equipe super estratégica dos BRICS, que joga para ter mais influência no mundo todo. E agora, que tal um desafio para testar o que foi aprendido? Chegou a hora do nosso quiz. Todo mundo preparado? Então vamos lá. Primeira pergunta: qual é o objetivo número 1 de um bloco econômico? Isso aí, facilitar o comércio entre os países membros. Segunda pergunta: quais são os países que formam o nosso time, o Mercosul?
Exatamente. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Terceira pergunta, vamos ver quem lembra do acrônimo. Quais são os países dos BRICS? É isso! Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quarta pergunta, qual é considerado o maior bloco econômico do mundo quando a gente fala de Produto Interno Bruto, o PIB? O gigante europeu, a União Europeia. E para fechar o nosso quiz, para que serve o banco que os BRICS criaram? Perfeito! Para ajudar os países membros em momentos de crise econômica. Mandaram muito bem. Ótimo! E agora, para a gente terminar, uma pergunta para pensar um pouco. Se o Brasil tivesse a chance de criar um novo time, um novo bloco, com outros 3 países do mundo, quais seriam as melhores escolhas? Que parceria seria mais forte e por quê? Fica a curiosidade para saber as ideias de vocês. Deixem as sugestões do time ideal do Brasil aqui nos comentários. E claro, se ficou qualquer dúvida sobre o assunto de hoje, pode perguntar também. E é isso. Assim a gente encerra essa nossa análise sobre os supertimes da economia mundial. Se essa explicação ajudou a clarear as ideias, não deixem de acompanhar nossos próximos materiais. A gente se vê na próxima.